Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Mais um dia na nossa vida, né? Dado por nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe em mais um estudo da Escola Sabatina. Nós vamos para o tópico 2 hoje, pregando mediante as boas obras. Por que todos os verdadeiros cristãos são vistos como estrangeiros e até mesmo como inimigos deste mundo? É interessante, né? Quando nós vemos uma pessoa que não fala a nossa língua, que tem outros tipos de dialeto ou mesmo de costumes, né, para se alimentar, para se vestir, nós falamos: "Ah, não é deste mundo, não". Então, que nós queremos dizer que não é igual a gente, né? Não faz parte do nosso meio, do nosso modo de vida. E é isso, o cristão ele é diferente, e incomoda as pessoas o modo de viver do cristão, porque nós procuramos fazer as coisas todas corretamente, procuramos imitar o modelo do Senhor Jesus, que deve ser imitado, esse é o modelo perfeito para nós. E segundo 1 Pedro 2,12 diz aqui que tendo o vosso viver honesto entre os gentios, que são aqueles, né, que ainda não se salvaram, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então, por isso que para o mundo nós somos um espetáculo, ou de horror ou de bênção. Então, nós estamos sendo observados. E nós somos pessoas que incomodamos às vezes com o nosso modo de ser as pessoas, porque hoje tudo é relativo no mundo, né? Contar uma mentirinha, né? Contar, levar o nome de Deus em vão, em alguma canção ou numa pirela, né? No contar de uma piada, enfim. Mas nós não agimos assim. Se agimos, estamos, né, pregando contra Cristo. Aqui em 1 Coríntios 1, 18 e 23 diz: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus. E diz ainda em 1 Coríntios 2,14: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a pessoa que não está em Cristo, ele tem dificuldade de entender as coisas do mundo espiritual. A partir do momento que ele dá uma abertura ao Espírito Santo e que ele demonstra um interesse e passa a ouvir ou a ler, né, algo sobre a palavra de Deus, o entendimento dele vai se abrindo e ele vai entendendo a vontade de Deus para a sua vida. E agora fica claro para ele, né, o porquê nós parecíamos tão diferentes, né? Porque nós procuramos viver imitando a Jesus Cristo. Diz aqui, na avaliação dos gregos, as palavras do apóstolo seriam uma completa loucura, do apóstolo Paulo, né? Eles o considerariam ingênuo ou pouco inteligente por tentar mostrar como a cruz poderia ter algum vínculo com a elevação da raça ou a salvação da humanidade. A cruz era a pior morte que o ser humano poderia viver. E agora eles não conseguiam entender como uma pessoa que foi morta dessa maneira poderia ser exaltado entre as pessoas, né? Mas nós sabemos que no plano espiritual isso se deu, aconteceu por causa essa morte horrenda de cruz, aconteceu para salvar e nos livrar da morte que estava proposta para nós. E agora Jesus morrendo na cruz, ele nos libertou, né? E hoje a mentalidade do mundo não é diferente. Antes eles já estranhavam o comportamento daqueles que seguiam a Jesus. E hoje continua da mesma maneira, né? O preconceito continua de uma maneira velada. Velado quer dizer assim, encoberto, escondido, né? Mas existe sim também um olhar pejorativo, né? Ou mesmo de estranheza ao comportamento de um cristão. Diz aqui: as formas de oposição à verdade podem mudar. A hostilidade pode ser mais disfarçada porque é mais sutil, mas a mesma resistência ainda existe e continuará a se manifestar até o fim dos tempos. Bom, vamos a B. O que Pedro indica como a melhor técnica na pregação do evangelho e no trato com a ignorância dos homens insensatos? Bom, eu já colocaria aqui de cara uma vida exemplar, já que a lição vem falando sobre sermos testemunhando ao mundo, eu colocaria como uma vida exemplar.
Mas vamos ver o que diz 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Bom, eu estava certa mesmo, é uma vida exemplar. É aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso. Então, os homens insensatos, eles são insensatos porque eles não estão no seu bom juízo, né? Eles são contrários ao que é bom. Então, essa pessoa que pensa que o que nós estamos fazendo é ruim, não é bom, ele é porque ele é um insensato, né? Ele não entende as coisas de Deus. Diz aqui que todos os que estão em erro sejam tratados com a gentileza de Cristo. Para o mundo isso é uma loucura, né? Uma pessoa que comete um erro, eles acham que ele tem que ser punido mesmo, né? Que é o natural. Mas aqui é uma loucura isso que se prega, né? Ó, que todos os que estão em erro sejam tratados com gentileza de Cristo, com a gentileza de Cristo. Se aqueles por quem você trabalha não compreende imediatamente a verdade, não os censure, não os critique, nem os condene. Lembre-se de que você deve representar a mansidão, a gentileza e o amor de Cristo. A verdade sempre teve de enfrentar esses elementos. Todavia, embora você deva enfrentar a oposição mais amarga, não acuse nem difame os seus oponentes. Muito profundo isso, né? Então é só mesmo seguindo os passos de Jesus que nós vamos ter esse desprendimento e esse posicionamento, né, em relação aos que erram. Diz aqui ainda, você deve se comportar com humildade para com aqueles que estão em erro, pois você mesmo não estava recentemente em cegueira envolvido em pecado? Quer dizer, nós já fomos como eles. E devido à paciência de Cristo para com você, você não deveria também ser terno e paciente para com os outros? Manifestemos grande bondade para com aqueles que se opõem a nós, para que não influenciemos uma pessoa na direção errada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Para que nós, pregando a outros, mediante as boas obras, né? Nós possamos ser um espetáculo e não, né? Fazermos ao contrário, para sermos assim um vitupério, né? Para a cruz de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos seguir esses conselhos maravilhosos, né? Para que assim nós testemunhemos ao mundo, né? A pessoa de Jesus representada em nós. Até amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um.